Oi, eu sou Ana Costa do Deusas Empoderadas e hoje a minha amigona convidada Jaque Ferraz, gratidão por ter aceito meu convite de vir no Deusas, e eu vou ter que ler um pouquinho da biografia dela porque é riquíssima, riquíssima. Mestre em Reiki, instrutora de yoga, yoga, astróloga, jornalista, psicopedagoga, cartomante, idealizadora do portal Estrela Guia. Só que tem mais coisas lá. Então vocês vão no arroba dela, pesquisem, procurem ela, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E com toda essa biografia riquíssima, vamos direto ao assunto. O que te motivou a empreender? Aninha, meu amor, muito obrigada por me fazer esse convite, por eu estar aqui no teu cantinho sagrado. Que eu me sinto em casa no meio de tudo isso. E é um prazer, uma honra estar aqui no teu canal, no teu cantinho. Te desejando sempre muito sucesso, ótimas vibrações. E claro, eu não poderia vir aqui falar de mim sem trazer um presentinho para o Deusas Empoderadas. Ai, que bem! Para empoderar mais esse canto, que é nada menos que o teu signo. Ai, aquariana maravilhosa! Aqui tem a constelação de Aquário, ó, o planeta regente, o verbo do signo e o símbolo. Ai, amiga, muito, muito obrigada. Que carinho. Olha que lindo, gente. Tô emocionada de coração, assim. Adorei. Vai ficar aqui, ó. Feito com Vai muito ficar amor. aqui. Dá licença, budinha, ó. Vai ficar aqui, ó. O meu. Vou botar aqui esse. Isso. Pra Ai, eu ajudar. amei. Muito, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos Vamos bater papo. conhecer o poder dessa mulher. Então, Ana, eu sempre fui ligada, muito ligada à espiritualidade, desde menina. Eu tive uma família que praticamente me levou a isso, porque eu tinha uma avó que era muito mística, muito voltada para essas coisas. Essa é a Penélope, a dona da casa. Então, temos que respeitar. Mas pode continuar que ela vai e vem. Tá bom. Sempre essa avó materna, que foi uma referência muito grande para mim dentro da espiritualidade, ela sempre foi muito ligada às questões espirituais. Depois a minha mãe também sempre foi muito ligada à astrologia e lia cartas também, como a minha avó. Isso tudo foi passando para mim desde menina, né? E eu trouxe o dom das tuas ancestrais. Exatamente, né? As mulheres da família. E sempre tive muita mediunidade também. E isso foi uma coisa que atrapalhou muito a minha vida profissional. Então, o que aconteceu? Eu acabei me formando, fiz várias coisas, trabalhei na área do jornalismo, me formei em comunicação, me formei também em professora de balé, dei aula há muito tempo como bailarina, fiz alguns trabalhos de atriz, fui para a área da educação, fui ser psicopedagoga, fui ser professora, mas eu nunca me desliguei dessa parte da espiritualidade, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia os mapas, o mapa astral das amigas, botava carta para as amigas, né? Mas nunca levei isso como um negócio. Para mim era sempre um hobby e algo que era muito sagrado. O que aconteceu? Quando eu fui para Portugal, que a mãe foi morar lá, e eu estava num momento assim da minha vida que eu estava muito insatisfeita comigo. Não profissionalmente, eu estava num momento muito bom profissional, mas eu estava muito insatisfeita comigo. E eu fiquei muito estressada com aquilo tudo e eu queria, era um chamado, era como se fosse um chamado, eu queria ir embora daqui, do Brasil. Dom, ele tá ali contigo, nasce, né? Ele fica gritando, mas é um grito de florescer, vamos dizer assim, né? Porque aí ele vai florescendo mais. Exatamente. O que acontece? Às vezes a gente abafa esse grito. E eu passei por um momento que eu disse, não, eu vou escutar a minha intuição. O que eu quero? O que está me dizendo? E a minha intuição era, vai embora, tu tem que ir para um outro lugar, né? Foi Portugal, talvez porque eu realmente tivesse que ir para lá, não foi à toa que a mãe estava lá, né? Então eu acabei me desligando de tudo e fui embora para Portugal. E aí eu costumo dizer, tem um texto que eu
escrevi, que eu falo muito sobre isso, que a gente faz em determinados momentos da vida da gente, nós fazemos a nossa travessia. Nós atravessamos como se fosse assim um portal de nós mesmos, né? E nós nos reconectamos com a nossa energia. Nós nos reconectamos com a nossa essência. Muito importante essa tua fala, muito, muito importante, porque eu também fiz essa travessia. Claro, eu não atravessei um oceano, mas cada uma tem o seu momento, né, aonde fazer essa travessia. Exato. E todas nós temos o nosso momento de fazer a travessia. É muito importante isso. Sim. A gente reconhecer que agora é a hora. Exato. Pode continuar. Não, e claro, e tu atravessaste o teu oceano. Todas nós temos o nosso oceano de transformações, né? E eu era lá. Por alguma coisa era lá, né? Nada é por acaso, tu sabe. Então quando eu fui pra lá, eu num primeiro momento não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu comecei a procurar trabalho e tal, e aí aquelas coisas, não tinha nada que me prendesse, tinha alguma dificuldade por ser imigrante, né? Enfim. E aí a mãe nos chamou um dia, eu e o Luciano, que é meu marido, é meu sócio no portal Estrela Guia. Sim. E disse assim para nós, olha, eu andei pensando a noite toda e acho que o que move o mundo é o mistério, é a questão do mundo espiritual, dessas coisas todas e tal. E ela foi falando aquilo, ela disse assim, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso. E dali surgiu alguma coisa, mas nada. Quando eu fui para casa, gente, olha que loucura isso. Eu tive um sonho. E eu sonhei com o portal Estrela Guia. E eu sonhei que eu estava adentrando um lugar, que era onde eu tive a minha loja lá, porque eu tive uma loja esotérica em Portugal, onde eu vendia tudo isso aqui. E aí eu estava nesse lugar, né, me foi mostrado assim pelos meus mentores, eu não tenho a menor dúvida disso, que eram os meus guias ali, e foi mostrado o local, as cores que eu tinha que trabalhar, o nome, né, que era Estrela Guia, na época era Estrela Guia, depois a gente transformou em portal, porque a gente migrou para a internet. Sim. E eu no outro dia acordei assim, acho que era umas 4, 5 da manhã, anotei tudo que me veio passado, falei com o Luciano, falei com a minha mãe e ali foi engraçado, porque a gente em seguida encontrou o espaço, encontramos a loja. Já estava tudo esperando, tudo prontinho esperando. O universo já tinha preparado. E em seguida ali tinha o gabinete junto onde eu fazia os atendimentos das terapias, né? A terapia floral, aromaterapia, o reiki, as terapias, as leituras com as cartas e o mapa astral. Minha mãe me ajudava junto na mesma coisa, na loja. E nas cartas também, ela colocava cartas, dava cursos junto comigo. E foi uma experiência muito significativa, porque ali eu compreendi que eu não podia mais lutar contra isso. Que eu não podia mais negligenciar isso em mim, uma coisa que eu abafei a vida inteira, ou que eu nunca priorizei, sempre deixei de lado, porque achava que não poderia ser um negócio, que eu não poderia viver disso. Porque a gente cresce com uma crença limitante, dai de graça o que de graça recebeste, né? E depois eu compreendi que não é assim, que eu me qualifiquei, eu fiz cursos, eu estudei muito, eu estudo desde os 13 anos de idade astrologia. Então, eu fui me qualificando o tempo todo, eu não sou mestre em reiki do nada, foram anos de estudo, de investimento. Sim. Então, o que é esse dai de graça que nós falamos? É teu amor, a tua paciência, ouvir as pessoas que chegam até ti, mas através da tua técnica, a técnica que tu estudas, porque eu não sou uma clarividente, eu não pego na mão da pessoa e não saio falando, eu não sou isso, eu sou uma estudiosa do assunto. Então, através... Não ficar confuso isso, né? Exatamente. Isso acontece. Porque as pessoas falam, mas como é que tu... Em Portugal a gente ouvia muito isso. Por que tu cobra uma coisa que tu ganhou de Deus? Não, só um pouquinho. Eu ganhei a sensibilidade extra que tu tens, que todos nós temos, mas eu aprimorei através de técnicas, né? Então, o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas, sim, com maior carinho, com maior amor, e faz muito mais do que apenas aquela técnica. Mas eu preciso cobrar porque eu vivo disso.
E foi ali que eu me encontrei e acabei fazendo todas aquelas coisas. Acabei fazendo um curso de marketing para saber cuidar do meu negócio ali. E foi uma experiência muito, muito especial, que mudou toda a minha vida. Eu só tenho a agradecer por tu ter aceitado o teu dom. Porque isso é muito importante. Obrigada. Eu quero aproveitar que já que tu falaste que tu morou em Portugal, como que foi para ti a transição Portugal-Brasil, né, como empreendedora, num tempo assim, com a pandemia, né, aí tu teve que retornar. Como que foi para ti na parte de empreendedorismo? Sim. Essa transição de novo. Então, quando eu montei o negócio lá, eu achei que eu ia ter muita dificuldade por ser uma brasileira, né, num lugar... Portugal é um país extremamente católico, tem um lado muito místico, mas é extremamente católico. E fiquei com muito medo de montar. É muito difícil a gente ser brasileira e montar um negócio, empreender no estrangeiro, né? E brasileiro tem esse dom mesmo do empreendedorismo. Mas principalmente a mulher é complicado. Mas teve algumas dificuldades iniciais. Eu era conhecida como a loja das bruxas, eu e a mãe, né? A loja das bruxas. Depois era a loja dos cristais. Depois as pessoas foram aceitando, né? E o que aconteceu? Na pandemia, Portugal, a Europa, ficou um regime muito rigoroso de lockdown, né? Então a gente teve que fechar tudo. Só que eu já atendia pela internet muito tempo. Atendia as minhas clientes aqui do Brasil, por todos os lugares do mundo. Eu atendo muita gente em outros lugares. E aí, aquilo, como eu tive que ficar com a loja física fechada, mas eu continuei trabalhando em casa, aquilo começou a mexer comigo. Eu disse, poxa, mas, né, eu posso fazer isso aqui de qualquer lugar do mundo, né? Por que não voltar para casa? E a minha mãe já estava aqui, ela ia voltar para Portugal, mas ficou presa pela pandemia. E a mãe, um dia, no telefone, falando comigo, ela disse, olha, eu acho que eu não vou voltar mais. Eu acho que eu não sei, não tô querendo mais e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e disse, quem sabe não é hora de eu voltar para o meu país. E ali a gente ela, começou... com o dom dela, já estava dando sinais. Já. E ela disse, minha filha, tu vê o que tu vai fazer, eu gostaria que tu voltasse e tal, para ficar comigo. Aí conversei muito com o Luciano e ali eu acho que foi assim, um milagre, porque em plena pandemia a gente conseguiu vender o negócio, né? E foi bem louco, assim, bem engraçado a maneira como foi. Então toda a trajetória até aqui, eu vim com o povo cigano, porque eu vim pela estrada, né? Porque na época não tinha, na pandemia, avião até a Porto Alegre, então a gente foi até São Paulo, né? De Lisboa para São Paulo, né, 12 horas de viagem, e depois em São Paulo nós fizemos 18 horas até Rio Grande do Sul, até Porto Alegre. Então alugamos uma van, né, com os bichos, né, cachorro, gato. Coisa linda, Olha, foi uma coisa cansativa, trabalho, mas depois tu vê como foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E aí eu resolvi fazer aqui o que eu fazia lá, só que não com a loja física. Tenho sim, agora a gente está desenvolvendo alguns produtos, um deles é o quadro astrológico, e resolvi começar a atender aqui e deu tudo certo. Só tenho a agradecer. E tu dá cursos também, né? Então fala assim dos teus cursos, né? Para as pessoas saberem. Sim. Então, eu tenho curso de leitura das cartas do baralho cigano. Quem tiver interesse em se conectar com o seu povo cigano. Eu já fiz. Maravilhoso, maravilhoso. Ótima aluna, gente. Então, assim, leitura de cartas, o baralho cigano, o sagrado feminino é um curso que fala sobre isso, sobre o sagrado feminino também, da gente se conectar com a nossa cigana, com essa luz. Curso de astrologia, curso de espiritualidade, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre chakras, sobre aura, sobre o que está acontecendo no planeta, essa transição planetária, né? E o curso dos 7 raios, que é a terapia dos 7 raios, que fala aí de São Germain, Arcanjo Miguel, dos arcanjos e dos mestres ascensos também. Nossa, coisa boa. Ô, Jaque, e como que tu escolhe, assim, qual a melhor terapia para a pessoa, quando a pessoa te procura, assim, como é que funciona? Sim. Então, geralmente a gente converso muito com a pessoa para avaliar. As pessoas que vêm procurar uma terapia, elas, às vezes, a maioria das vezes, elas estão perdidas por alguma coisa. Ou estão desconectadas do seu sagrado, da sua essência, né? Estão perdidas, como eu, né? Como eu passei por isso,
muitas pessoas já passaram, ou estão com problema na relação amorosa, ou no dinheiro, em alguma área da sua vida, né? Então, eu sempre digo que as terapias, elas são um norte, uma orientação. A pessoa tem que fazer por si, mas nós orientamos, nós damos esse rumo. Então, eu avalio. Às vezes a pessoa precisa do seu mapa astral, porque ela não fez, e o mapa te dá todo um leque de opções. Às vezes ela precisa de algo mais direto, que é as cartas. Às vezes, quando é algo muito mais profundo, uma questão de outras vidas, a gente vai lá na terapia dos 7 raios, trabalha com a chama violeta, que dissolve tudo. Então, cada pessoa é um universo. Mas geralmente eu gosto muito de começar pelo mapa astral ou pelas cartas. Quando eu estou muito em dúvida, eu uso o pêndulo. Sim. E aí no pêndulo ali eu me conecto e peço para os meus guias dizendo o que essa pessoa realmente precisa. E ali, através do uso do pêndulo, vai apontar ou o mapa ou as cartas, né, para aquele momento, para aquela situação. E aí a gente conversa e começa aí, falo para a pessoa se quer, olha, veio a astrologia, veio as cartas, o que a pessoa quer. Quer dizer, a pessoa pensa que vai com um problema, mas às vezes é muito mais fácil, né? Com certeza. Muito mais É fácil. só uma orientação. Só uma orientação. É só uma né? orientação. E realmente com uma pessoa que é preparada para isso, né? E aqui, mostra aqui os seus trabalhos, mapas astrais. Adorei essa xícara. Olha que luxo. Olha, um brinde. Um brinde. Um brinde ao Deus dos empoderados. Mulheres empreendedoras, mulheres Mulheres maravilhosas, empoderadas. casadas, que nem assim, ó. Uma mulheres corre com lobos, né? Que eu sou Você é adepta, né? Eu sou. E tem uma passagem que diz que todas nós nascemos com a nossa intuição nata, né? Então, o Deus também é alinhado junto contigo, né? Porque Com certeza, é a mesma vibração, mesma sintonia. mesma sintonia. Tá, vamos lá. Então, aqui, o mapa astral, esse é o quadro astrológico, tá? Ó, gente, esse é o quadro astrológico. O que é o quadro astrológico? É uma arte que a gente faz para botar na casa da gente, só que ele é terapêutico. Então, aqui tem todo o teu processo de DNA de alma, que eu chamo, né? E aqui a pessoa escolhe a cor que ela quer ou a cor que está destinada que ela precisa trabalhar. Por exemplo, esse verde aqui pode ser um verde relacionado à saúde ou à questão aí da prosperidade. E aqui está o seu DNA de alma. Então ela coloca ali, ó, o quadrinho. Olha aqui que lindo que fica. Tá? Olha a Ana Paula. Tá? E ela, olhando para isso todo dia, ela vai começar a se conectar com a cor que ela precisa, vai vibrar nessa cor para trazer o que ela quer e vai se conectar com o seu mapa, que é... Esse tá lindíssimo. Esse é estilo nuvem. Isso Sim. tudo tá no site para quem quiser ver, ou no @portal Estrela Guia, também só falar comigo, me chamar. Esse aqui também é estilo nuvem com a cor roxa, que é a cor da espiritualidade, né? Para transmutar as coisas que precisa. Então tem o quadro astrológico, tem o quadrinho que a gente está fazendo de cada signo agora, tem os quadrinhos dos signos, tem os quadrinhos também menorzinhos que a gente está fazendo, que vai ser um lançamento, que a gente vai fazer lá na Óticas MIB, da Rose. Beijo, Rose! Beijo, Rose! Beijo, Irani! Dia 10 agora de dezembro, né? Nós temos o bazar. Temos o bazar, então lá eu vou fazer o lançamento dos quadrinhos esotéricos. Então é uma linha de quadros de enfeites para dentro de casa, mas que não são só enfeites, são todos terapêuticos e, claro, vai todos energizados com a energia do Reiki. Ai, Como maravilhoso, maravilhoso. Eu quero aproveitar e te pedir que tu deixe uma mensagem para 2023 para as pessoas. Então, 2023 vai ser o ano da Lua. É um ano que a gente se conecta com a nossa essência divina. Vai ser um ano assim de mais recolhimento. Não que as pessoas não vão querer sair e fazer festa, mas é um ano de recolhimento, porque a conexão com a Lua não deixa de falar do sagrado feminino, né? Então, homens também precisam se conectar com o seu feminino, né? Nós temos os dois lados. Nós somos yin, somos yang, né?
Então esse é um ano de reconexão consigo mesmo, esse é um ano de sensibilidade, de trabalhar as emoções, de trabalhar o equilíbrio, a educação das nossas emoções, para que a gente possa crescer. É um ano de fertilizar, de plantar, para que a gente possa vir a colher no próximo ano. É um ano que vai ser regido só por mulheres. Um ano por mulheres, né? E pela deusa Lua, pela nossa deusa Lua. Então é um ano de muita força feminina. Então quem não empreendeu ainda tem que se conectar com a sua energia, se é o seu processo, se é o seu caminho. Então a minha mensagem é que todos tenhamos um ano de muita luz, de muita paz e de muita abundância e fartura para todos nós. Viu quando eu falei que essa mulher é uma mulher riquíssima, riquíssima, riquíssima? Então, Jaque, muita gratidão por ter vindo. Eu espero, assim, ó, que você, deusa, empreendedora, que está em casa, que acha que está desmotivada, que não é o teu momento, procura a Jaque Ferraz. Eu tenho certeza absoluta que ela vai te ajudar, assim como ela me ajudou já. Eu tenho que relatar isso, né? Também. Que nós não somos sozinhos, sempre estamos unidas de mão dadas, tá? Então, vão lá no @ dela. Um beijo para todas e todos. Beijo!